estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. E neste capítulo nós vamos estudar simplicidade e pureza de coração, pecado por pensamentos, adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E nas instruções dos Espíritos vamos estudar as seguintes mensagens: deixai que venham a mim as criancinhas, e bem-aventurados os que têm fechados os olhos. E agora então nós vamos estudar o primeiro tema deste capítulo: simplicidade e pureza de coração. Item 1. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Está na Bíblia, no livro de São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Item 2. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e, como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhe as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E, depois de as abraçar, abençoa-as, impondo-lhes as mãos. Está na Bíblia, no livro de São Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Veremos agora nos itens 3 e 4 os comentários de Allan Kardec sobre os ensinamentos de Jesus que acabamos de ver. Item 3. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Esta frase está dizendo que ser puro de coração implica em ser simples e humilde. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Isto é, a pureza de coração tira toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelhem. Na primeira frase aqui nesse parágrafo, analisando que o espírito da criança pode ser um espírito antigo e que ao reencarnar aqui nesta vida corporal, ele ainda traz, ele não deixou as imperfeições que tinha em vidas passadas. Então, com isso, parece que não é muito justo esta comparação da criança com a pureza de coração e com a humildade. E na segunda frase está dizendo que se o espírito tivesse chegado à perfeição, tudo bem, aí poderia então haver essa comparação, que ele teria então chegado à condição de verdadeira pureza. Mas acontece que Jesus fez essa comparação e ela é exata, analisando o ponto de vista da vida presente, porque a criança, logo que ela reencarna, ela não manifesta as suas más tendências de vidas passadas. Então ela mantém ainda aquele comportamento
comportamento de inocência e de candura. Então, por isso que Jesus fez a comparação. É por isso que na última frase nós estamos vendo que Jesus não quis dizer de forma absoluta que o reino dos céus é para as crianças, porque ele sabe que a criança muitas das vezes tem um espírito cheio de erros e defeitos, ainda não merece o reino dos céus, mas para as pessoas que assemelhem a essas crianças, as pessoas que assemelhem as crianças na vida presente, isto é, naquele primeiro momento da sua existência onde ainda não está apresentando os seus defeitos e as suas imperfeições, certo? Pois bem, vamos dar sequência no comentário de Allan Kardec, no item 4. Vejamos que Allan Kardec começa com este comentário fazendo uma pergunta. Vejamos bem a pergunta que ele faz. Pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal como é? Allan Kardec então fala que se a criança é um espírito que já viveu, então por que desde o nascimento esse espírito já não revela o que ele já foi no passado, o que ele é, o que ele já sabe, a sua natureza, o seu talento, a sua maneira de ver a vida? Por quê? E aí vem a resposta para nos explicar. Tudo é sábio nas obras de Deus. Ponto. E para entender melhor esta sabedoria nas obras de Deus, é bom que leiamos no Livro dos Espíritos as questões número 10 até a número 13 e as questões 379 a 385. Dando continuidade. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Repetindo a frase. A criança necessita de cuidados especiais que somente a piedade, o amor da mãe lhe pode dar. Ternura que aumenta devido à fraqueza e à ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo e assim era preciso que fosse, para lhe cativar a atenção, os cuidados, o zelo necessários. Ela, isto é, a mãe, não houvera podido dar-lhe o mesmo devotamento se, em vez de graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e, ainda menos, se lhe viesse a conhecer o passado. Está vendo esta frase? Está mostrando que a mãe não podia dar o mesmo devotamento para o filho se o filho não tivesse este momento de ingenuidade, este momento de criança com esses traços infantis. Se ele apresentasse logo depois do nascimento esse caráter destemido, esse caráter de homem, se mostrasse o que ele já era, o que ele já foi como espírito, se a mãe conhecesse o passado dele, então ela não daria o mesmo cuidado que ela sempre dá para o filho. Por isso que é necessário e grande a sabedoria de Deus. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. O princípio inteligente, nós sabemos que então é o quê? É o espírito, né? Porque no universo nós temos 3 elementos básicos, né? A chamada Trindade Universal, que é Deus, e Deus é o criador de tudo. Então ele criou o princípio inteligente e criou o princípio material. Criou o princípio inteligente para desenvolver e o princípio material para ser um instrumento desse princípio inteligente para o seu desenvolvimento. Então o espírito humano, ele é o princípio inteligente já na fase humana. O corpo de uma criança não poderia já receber a atividade de um espírito, apresentando a sua bagagem e o seu desenvolvimento de vidas passadas. Então, essa razão porque, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência, tudo aquilo que a possa entravar. Quer dizer, para que ele esqueça nessa nova existência tudo aquilo que possa dificultar, que possa impedir o seu desenvolvimento.
Sobre ele, isto é, sobre o espírito, no entanto, reage seu passado. Renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. É bom, para entendermos melhor esse processo de encarnação, que nós leiamos no Livro dos Espíritos as perguntas 392 até 399 e leamos também no livro A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 11, itens 20 e 21. A partir do nascimento, suas ideias, quer dizer, as ideias do espírito, tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se achar ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, quer dizer, durante o tempo em que seus instintos se conservam sem ação, sonolentos, inertes, ele, quer dizer, o espírito, é mais maleável, quer dizer, mais flexível, mais adaptável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe, quer dizer, o que torna mais fácil a tarefa que responsabiliza aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência e, assim, Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Relendo esta frase: o espírito, pois, veste temporariamente o invólucro, a roupa da inocência e, assim, Jesus está com a verdade, quando, sem empecilho da precedência da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Simplicidade e pureza de coração, deixai que venham a mim as criancinhas. As bem-aventuranças ensinadas por Jesus. Bem-aventurados que têm puro o coração, porque verão a Deus. Esta passagem de Jesus conta a seguinte história. Apresentaram ao mestre algumas crianças. Seus discípulos afastaram-nas com palavras ásperas. Jesus lhes disse, ou seja, Jesus disse aos discípulos: deixai que venham a mim as criancinhas, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Quer dizer, o reino dos céus é para quem assemelha a uma criança. A lição transmitida nesse ensinamento de Jesus quer dizer que o reino dos céus só é conquistado por aqueles que têm a pureza dos sentimentos. O reino dos céus. O reino dos céus é um estado de felicidade plena, cujo ingresso se obtém através da simplicidade e da humildade. Simplicidade e humildade são virtudes inseparáveis da pureza de coração e contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Porque as crianças, Jesus as tomou como exemplo, para que todos compreendessem. Os espíritos puros eram desconhecidos pelos homens comuns da época. É para os espíritos puros o reino dos céus. As crianças eram bem conhecidas por todos os homens. É para os que se lhes assemelham o reino dos céus. Quer dizer, o reino dos céus é para as pessoas que assemelham às crianças. Porque se fosse para Jesus falar que o reino dos céus é para os espíritos puros, as pessoas simples daquela época não entendiam bem esta questão de evolução espiritual, esta questão de espíritos puros, pureza de espíritos. Então, por isso que Jesus usou as crianças como exemplo, dizendo que o reino dos céus seria para as pessoas que se assemelham a uma criança. Para chamar a atenção ao mecanismo da infância, hoje explicado pelo Espiritismo. É muito bom que estudemos hoje o processo da encarnação
pela doutrina espírita para entendermos o quanto é importante esta fase infantil para o espírito na nova encarnação. Explicação do Espiritismo. O espírito antes e depois do nascimento. Antes do nascimento, o espírito, ele perturba-se, perde a consciência de si mesmo, permanece numa espécie de sono, suas faculdades ficam em estado latente, há o esquecimento temporário do passado. A partir do nascimento, as ideias se desenvolvem acompanhando o crescimento do corpo. Nos primeiros anos, as ideias que formam o caráter estão adormecidas. Na infância, o espírito é mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir. Missão dos pais. O chamamento de Jesus. Deixai que venham a mim as criancinhas. São duas mensagens que analisam este ensinamento de Jesus. A primeira mensagem é do João Evangelista, que recebeu na cidade de Paris em 1863. E a outra mensagem é de um espírito protetor, que recebeu em Bordeaux em 1861. Então vamos ver que neste ensinamento, deixai que venham a mim as criancinhas, não contém um simples chamamento às crianças. Está servindo então para todos nós, para todos os espíritos, para todas as pessoas. Jesus chama a si a infância intelectual da criatura adulta, os fracos e os escravizados, os viciosos e os ignorantes, os infortunados e os que sofrem. Jesus foi o iniciador do Espiritismo, que atrairá para ele, quer dizer, para Jesus, não apenas as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Jesus é a luz que ilumina as trevas, a claridade matinal que desperta, o remédio que suaviza os males da vida, o bálsamo que cicatriza todas as chagas do coração. Pecado por pensamento, adultério. Item 5. Aprendeste que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Este ensinamento de Jesus está na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. Mas é pequeno. Quando Moisés ensinou aos antigos, isto é, ao povo hebreu, por volta aproximadamente de quase 1500 anos antes de Cristo, ele recebeu então um ensinamento que não podia cometer adultério, não podia praticar a coisa, né? Não podia fazer nada nesse sentido. Depois, Jesus veio falando que não podia nem pensar em adultério. Rapaz, isso é difícil demais. Imagina, nem pensar. É difícil dominar o pensamento. E o pensamento, às vezes a pessoa cobiçada, desejada, nem fica sabendo aí. João Grandão, Jesus veio numa época depois em que as pessoas tinham condições de compreender melhor as leis de Deus. Quando ele falou que não deve nem pensar em adultério, ele quis dizer que quem comete adultério é porque pensou. Se a pessoa não cobiça, não deseja a mulher do próximo ou o homem da próxima, ele ou ela nem pensa, porque a pessoa que tem puro coração nem pensa nas coisas erradas. Rapaz, nem pensar? Imagina, uma mulher que você acha bonita, te dá bola, nem pensar mais? Não pode? João Grandão, para nós hoje está mais fácil trabalhar isso, porque temos a doutrina espírita, que veio depois de mais de 1800 anos depois de Jesus, para explicar melhor essas questões. Por exemplo, neste tempo em que estamos começando agora a esta leitura, a este vídeo leitura do capítulo 8º, item 6, Allan Kardec nos informa que adultério não significa somente desejo, cobiça sexual,
mas tudo que possa adulterar, tudo que é feito fora do normal, tudo que for errado representa o mal, algo que foi adulterado. Allan Kardec comenta também no item 7 que o progresso não é rápido para todo mundo, depende do esforço de cada um dentro do seu livre arbítrio. João Grandão, a pessoa evoluída espiritualmente, ele nem pensa em adultério, em qualquer circunstância, nem pensa. Agora, a pessoa que pensa, mas corrige esses pensamentos para não cair em erro, esse sim, essa pessoa já evoluiu um pouco, já está a caminho do progresso. Agora, a pessoa que pensa, pratica o ato, ou às vezes não pratica por falta de oportunidade, aí sim, esta pessoa ainda está em fase espiritualmente bem atrasado. Ô João Grandão, e a doutrina espírita nos fala muito sobre a questão do pensamento hoje. Ela explica, desdobra muito essa questão. Por isso que Jesus tem razão ao dizer que o pecado já existe no pensamento, porque a doutrina espírita nos mostra que o pensamento gera fluidos, aquilo que nós chamamos de energia. O pensamento leva ao ato, provoca ações, que o pensamento cria imagens. Podemos influenciar as pessoas pelo pensamento e podemos também receber influência das pessoas, seja esta pessoa encarnada ou desencarnada, pelo pensamento. A respeito disso, é bom que você, leitor amigo, faça uma leitura minuciosamente no Livro dos Espíritos, nas questões 457, 525, 467 e no livro A Gênese, no capítulo 14, sobre os fluidos, nos itens 13 a 15, na Revista Espírita de Allan Kardec, do mês de junho de 1859, no Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 8, e na internet você pode encontrar também a Bíblia do Caminho, fotografias do pensamento, neste site aqui que nós estamos mostrando. Então veja isso para você entender bem a questão do pensamento. Esta sugestão serve para você também, João Grandão, para entender melhor os ensinamentos de Jesus. Estude Kardec para entender Jesus. Zé Pequeno, não tem jeito não. Eu amo mesmo esse espiritismo e estou cada vez gostando mais. Ele pega os ensinamentos de Moisés, Jesus e explica detalhadamente para nós. É verdade, João Grandão. Então vamos agora ao comentário de Allan Kardec sobre este ensinamento de Jesus. No item 6, a palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, num sentido mais geral. Muitas vezes Jesus empregou a palavra adultério por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como, por exemplo, nesta passagem: porquanto se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer, ele condena o pecado, quer dizer, Jesus condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Item 7. Esse princípio suscita, quer dizer, esse princípio provoca naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela, isto é, a alma, o repele com energia.
é sinal de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela alma que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato e, se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada quanto o seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito, no outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Deus, que é justo, leva em conta, ou seja, considera todas essas mudanças que já se encontram nos atos e nos pensamentos do homem. Pecado por pensamento, adultério. Pecado por pensamentos. Aprendeste o que foi dito, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo, já em seu coração cometeu adultério com ela. A palavra adultério não deve ser entendida no seu sentido exclusivo, porém no sentido geral. Jesus costumava empregá-la para designar não só toda ação má, mas todo e qualquer pensamento mau. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Jesus condena o mal, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Maus pensamentos. Vejamos dessa gravura aqui, olha. Está mostrando que está passando alguma coisa pela cabeça desse rapaz. Então, sobre os maus pensamentos, estamos analisando que quem não os concebe, quer dizer, quem não cultiva, quem não alimenta esses maus pensamentos, já há progresso realizado. Quem os concebe, mas os repele, há progresso em vias de realizar. Quem neles se compraz, quer dizer, quem acha bom cultivar os maus pensamentos, nessas pessoas o mal ainda existe na plenitude da sua força. Todo pensamento mau resulta na imperfeição da alma. Desejar o mal a outrem, mesmo que não chegue a praticá-lo, isso constitui infração à lei de Deus. Aquele que pensa em cometer um mau ato e só não o pratica por falta de ocasião é tão culpado como se o cometesse. Que efeito exerce sobre nós desejar o mal a alguém? Tudo o que fazemos ou desejamos aos outros, seja de bom, seja de mal, provoca reação sobre nós, em bênçãos ou sofrimento. Orai e vigiai, assim nos recomendou Jesus, não é? Não basta somente abster-se de praticar o mal, quer dizer, não basta somente deixar de praticar o mal. É necessário destruir em si tudo que leve a praticá-lo, seja por atos, palavras ou pensamentos. A oração e a vigilância são poderosos auxiliares para se manter o coração livre das influências do mal.
Queremos agradecer aos irmãos do Centro Espírita Fraternidade Allan Kardec, CEFAC, da cidade de Taguatinga, Distrito Federal, pelos materiais de estudo metódico da doutrina espírita que eles dispuseram na internet e dos quais nós estamos usando em nossos estudos das obras básicas e na montagem dos nossos vídeos.